Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio, e hoje para dar sequência a essa série de reflexões que nós estamos fazendo a partir da vida ou da saga de Sansão, herói judeu cuja história, cuja vida vem narrada no livro dos Juízes, os capítulos 13 ao 16. Hoje nós falaremos sobre o primeiro, por assim dizer, amor de Sansão e amor que ele vai cultivar por uma filisteia. Aliás, Sansão só se envolveu com mulheres filisteias. Seus amores foram estrangeiros e, como isso não bastasse, ele se apaixonou por mulheres que pertenciam ao arqui-inimigo, aos maiores adversários de seu povo, Israel, naquele contexto, os filisteus. Nós falaremos um pouco sobre esta primeira paixão de Sansão e o que nós podemos inferir, depreender daí, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós proclamamos o Evangelho do Cristo, nós divulgamos o Evangelho do Cristo a todos aqueles que, a todos aqueles, a todas, todas aquelas que desejam compreender o Evangelho do Cristo numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais objetiva, mais serena, enfim, nosso objetivo aqui é te apresentar reflexões bíblicas, reflexões cristãs que procuram extrair do texto aquilo que o texto tem de mais puro, por assim dizer, aquilo que no texto há de mais essencial, fundamental e universal. Haja vista que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, permanece eternamente, é atemporal, porque ela alcança os homens em quaisquer lugares e tempos. Nós aqui nos propomos a te apresentar esse caráter atemporal e universal das Escrituras. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, nos ajude fazendo a sua inscrição. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joia depois deste vídeo, se gostar, claro, porque isso nos ajuda bastante. Bem, como já antecipei, Sansão agora se vê apaixonado. Ele vai até a Filisteia, para sermos mais específicos, ele desce a uma cidade filistina chamada Tânara, e lá ele vê uma filha dos filisteus e por ela se apaixona. Ao voltar, ele, Sansão, pede a seus pais que consigam a mão desta moça para que ele a tome por sua esposa. O que vemos no texto é um estranhamento, é uma certa relutância dos pais de Sansão acerca dessa sua paixão, acerca desse seu primeiro amor. E por quê? Porque Sansão se apaixona por uma filisteia, por uma mulher estrangeira e, como se não bastasse, por uma mulher oriunda do povo que representa a maior ameaça a Israel, ao povo de Sansão, a tribo de Dan, que ficava justamente ali
na fronteira, né? Na região mais contingente, contingente não, melhor dizendo, na região mais fronteiriça do povo filistino, dos filisteus. Sansão parece ignorar, parece tornar ou interpretar tudo isso com uma certa irrelevância. E ele, de fato, vai concretizar esse seu desejo e contrair matrimônio com uma mulher estrangeira, com uma mulher oriunda do povo que, naquele contexto, representava a pior ameaça ao seu povo, a pior ameaça à sua tribo, a tribo de Dan, a pior ameaça ao seu povo Israel como um todo, com todas as suas tribos. Bem, alguns aspectos já sobre a vida de Sansão aqui nos parece bastante pertinentes. Primeiro, Sansão é uma figura que, como nós veremos, será uma figura cuja ação se dá de maneira extremamente impulsiva. Sansão é uma figura passional, por assim dizer, porque age movido por suas paixões. Isso é um fato bastante interessante, Sansão. Sansão é uma figura muito intensa. Sansão é uma figura que vai construindo o seu caminho, quase sempre impulsionado por suas paixões, seus desejos, por sua vontade. E tanto é que aqui ele se enamora por uma filisteia e concretiza esta sua paixão, tomando-a como sua esposa, mesmo a contragosto de seus pais. Ora, aparentemente não há uma racionalidade em Sansão. Sansão não se deixa ser convencido por argumentos racionais. Ele se deixa ser levado por sua paixão, por seu coração. E nesse sentido, nós já podemos entender de algum modo o porquê Deus escolheu Sansão no ventre de sua mãe para salvar Israel. Ora, a sua missão era muito grande. A sua vocação era extremamente relevante, era extremamente delicada também, de tal modo que Deus escolhe uma figura extremamente intensa, uma figura cuja força da paixão, do coração, da vontade, quase que passa por cima de tudo, por cima de todos, por cima até mesmo da própria razão. Há certa irracionalidade em Sansão, mas o curioso acerca disso é que é por conta desta irracionalidade, é a partir desses descaminhos, é a partir daquilo que parece romper com o sensato, com o coerente, que Deus vai construindo seu caminho de salvação, seu caminho de redenção,
que culminará com a libertação do povo hebreu do jugo e do perigo, dos riscos impostos pelos filisteus durante décadas. Esse Sansão, esta figura, na sua irracionalidade, agindo na contramão daquilo que parece ser sensato, daquilo que parece ser o mais coerente, daquilo que parece ser o mais sereno, este Sansão, palmilhando, trilhando caminhos que contrariam a sensatez, pelo menos tal qual, cultivada por um judeu de seus dias, por seus pais. Este Sansão é a figura que Deus escolheu para libertar Israel. E vejam, aqui nós já podemos depreender um outro aspecto na vida de Sansão que nos ajuda a entender estes seus aparentes descaminhos. Ora, Sansão não podia agir a partir dos mesmos cânones, dos mesmos padrões de um judeu comum de seu tempo. Haja vista que Sansão não era um judeu comum. Sansão era alguém que foi escolhido por Deus desde o ventre para uma missão desta magnitude, desta proporção. Logo, os seus caminhos vão parecer estranhos ao homem comum, vão parecer caminhos arriscados. E vejam, é interessante notarmos que Sansão, embora judeu, vai viver muito mais em solo filistino do que em solo judaico propriamente dito. Esse Sansão herói, este Sansão salvador de Israel, naquele contexto histórico, é um Sansão deslocado. Ora, não daria qualquer judeu que visse, que observasse Sansão naqueles seus caminhos, certamente estranharia, relutaria em aceitá-lo como salvador de seu povo, como redentor de seu povo. Ora, como tomar como herói, salvador, libertador, redentor, um homem que dispensa as moças de sua tribo, as moças de seu povo, para casar com uma moça oriunda de nosso pior inimigo. Como tomar, aceitar como Salvador um homem, um jovem, um moço que vive mais na terra do povo que nos oprime do que na terra de seu próprio povo, que anda mais para lá, que age mais para lá, que convive mais para lá, que se casa do lado de lá, que vai a festas e banquetes do lado de lá, do que do lado de seu povo. Ora, Sansão parece representar qualquer coisa para o povo hebreu, menos a ideia de um salvador, a ideia de um redentor, a ideia de um libertador. E é justamente nesse aparente absurdo, nessa falta de esperança, de expectativa, de salvação que Sansão parece incorporar diante dos seus contemporâneos, dos seus pares. É justamente a partir dessa falta é justamente a partir
desses atos, desses gestos que parecem extremamente absurdos aos olhos daquele que deseja ser libertado, ser salvo, aos olhos daquele que poderia ver em Sansão o seu herói, o seu redentor, o seu libertador. É justamente a partir desse estranhamento que Deus vai construindo os caminhos por meio dos quais ele haverá de libertar Israel, ele haverá de libertar o seu povo. Mutasses mutandis, guardadas as devidas proporções, este mesmo estranhamento, os judeus contemporâneos a Jesus sentiram por ele. Os coevos, os pares, os homens e as mulheres nos dias de Jesus, oriundos da raça, oriundos do povo judaico, estes mesmos homens e mulheres um dia também estranharam os atos de Jesus, os valores de Jesus, os caminhos de Jesus, a ponto de verem qualquer coisa nele, menos a figura de um redentor, menos a figura de um salvador. É assim na perspectiva da fé. Às vezes, salvação, a nossa esperança, a reversão de nosso caminho, de nossa situação, provém de onde e de quem menos esperamos. Não são poucas vezes que quem nos estende as mãos é justamente quem nós jamais de quem nós jamais esperaríamos um gesto como aquele. Não são poucas vezes que a nossa ajuda vem de onde não esperamos, vem de onde não aguardamos, nasce de onde jamais imaginamos que ela poderia nascer. A salvação de Israel em seu tempo vem justamente de um judeu que parecia muito mais inclinado, atraído pelo povo arqui-inimigo, os filisteus, do que pelo seu próprio povo. A nossa salvação vem de um Cristo, de um Redentor, que morre pendurado numa cruz, lugar, destino, que jamais imaginaríamos ser o destino de um Redentor, de um Salvador, de um Libertador. Por meio dessas coisas, Deus revela o seu poder e a sua grandeza. Ele é capaz de tirar de onde menos esperamos, tirar de onde menos imaginamos aquele ou aquela que pode estender as suas mãos e nos ajudar e nos amparar na hora mais hostil e adversa de nossa vida. Ora, ele fez isso por meio de Sansão, de forma muito maior, infinitamente maior. Ele fez isso por meio do seu filho amado Jesus de Nazaré, que um dia foi posto no alto da cruz. E por meio de situações menores, ele continua fazendo isso, mostrando, revelando-nos que, independentemente da pessoa, independentemente da situação, independentemente do contexto,
por mais estranho que isso poderia nos parecer, ele é capaz de produzir bênçãos, benesses e de revelar a sua maravilhosa graça. Deus não tem um padrão de ação. Deus não tem um caminho racional, a priori, de ação. Deus age à sua maneira, Deus age à sua forma, Deus age por meio de quem lhe apraz. O importante é que ele age e que nele nós podemos, e que nele nós podemos confiar e que dele emana a nossa redenção, a nossa salvação, a nossa libertação. Foi daquele desconcertante Sansão que Deus salvou Israel durante um bom período. Não foi, não tem sido diferente com muitos de nós surpreendidos acerca do lugar ou da pessoa que não poucas vezes nos auxilia, nos ajuda, nos ampara e nos acolhe a ponto de reverter num determinado momento o contexto de nossa vida e nos auxiliar, nos ajudar a continuar com a nossa jornada. Deus fez assim ontem, Deus faz assim hoje, Deus continuará fazendo assim sempre. Deus abençoe a todos vocês. Se gostaram dessa nossa reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joia, e em breve nos reencontraremos aqui para continuarmos refletindo um pouco mais sobre a vida de Sansão. Deus abençoe a todos e um forte abraço.